Os direitos de terceira geração ou dimensão são direitos que eles surgem depois da Segunda Guerra Mundial, em razão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, mais ou menos na segunda metade do século XX. A Segunda Guerra Mundial mostrou como o homem pode ser bestial, né? A Segunda Guerra Mundial teve só de judeus, só de assassinato de judeus, 6 milhões de judeus mortos. Fora, o pessoal não costuma falar, porque isso é do vencedor, né? Fora que cada uma das bombas atômicas lá, que caíram em Hiroshima e Nagasaki, mataram de uma vez só, em uma fração de segundos, 200 mil pessoas. Então, assim, o homem, analisando isso, analisando esse conflito, analisando como o ser humano pode ser bestial, como ele pode ser egoísta, como ele pode ser o pior dos animais que existe na face da Terra, ele chegou à conclusão de que a humanidade havia desenvolvido o poder de se extinguir. Né? Então, antes, quando você estava lá na Roma Antiga, né, Vikings, quem assistiu aquele seriado dos Vikings sabe que os caras são muito cruéis, né? Eles são sádicos, né? Eles eram sádicos, eles eram muito cruéis, etc. Né? As penas, tem aquela águia de sangue, né? Que os caras, era aquela pena que eles aplicavam aos principais inimigos, que os caras abriam as costas do cara lá, com o cara vivo, aí eles abriam as costas do cara, quebravam as costelas do cara, né? E deixavam as costelas expostas assim, como se fosse uma asinha, e o pulmão ali funcionando, né, ainda o cara vivo e o pulmão funcionando ali, inflando e desinflando e tal, e o cara vivia por mais alguns momentos ali, num sofrimento absurdamente profundo, e ele morria logo em seguida. Então, tudo bem, o ser humano é sádico desde sempre, mas para ele matar alguém dessa forma, 2, 3 caras empenhados em matar uma pessoa só. Né? Na guerra lá da Idade Média, você vinha com a tua espada, você enfiava no soldado e matava ele. Para você matar outro soldado, você tinha que enfiar a tua espada de novo no soldado. Então, era meio que um por um. Aí surgem as bombas e tal. Aí surgiu a bomba atômica, né? Surgiram as metralhadoras, Então, são coisas que têm um potencial destrutivo gigantesco. E hoje em dia não se duvida de que a humanidade desenvolveu o poder de se autodestruir. Inclusive diziam, né, eu já ouvi essa informação, não tenho fontes, né, para dizer, olha, eu vi aqui, mas eu já tinha ouvido essa informação, que ao final da Guerra Fria, ou seja, lá mais ou menos quando eu nasci, no final da década de 80 lá, a União Soviética tinha armamentos nucleares com capacidade para destruir a Terra 37 vezes, e os Estados Unidos um pouco menos, 35. Ou seja, só a União Soviética e só os Estados Unidos juntos poderiam destruir a Terra mais de 70 vezes. Aí você fala, não precisa, né? Acho que destruir a Terra uma vez só já é suficiente. Mas os caras tinham armamentos para destruir a Terra mais de 70 vezes. Então, fica evidente que em um contexto desse, se nós não reafirmarmos a ideia de que estamos todos em um mesmo barco, né? Se nós não reafirmarmos a ideia de que nós somos todos seres humanos e que, no fim das contas, nós deveríamos estar vivendo como irmãos ao invés de se matando, se não houvesse uma preocupação nesse sentido, se a coisa continuasse a rolar de forma totalmente descontrolada, era muito grande a chance de algo dar errado e de a humanidade, ela, em um futuro muito próximo, ela vir de fato a se destruir. Né? Como aconteceu com a crise dos mísseis de Cuba lá, em que a humanidade esteve muito próxima de uma guerra nuclear, enfim. E os direitos humanos, então, depois da Segunda Guerra Mundial, eles passam a se preocupar com isso. Os direitos de terceira geração ou dimensão são, portanto, os direitos chamados de direitos de fraternidade. São os direitos que, relacionados com esse contexto de que todos somos irmãos e nós temos que nos autopreservar.
né? Todos somos irmãos, a gente habita o mesmo planeta e não faz sentido a gente ficar se matando e destruindo esse planeta em que a gente vive, tá? Então, percebam aqui já uma coisa que eu já vou falar para vocês, isso é um clichêzinho dessas gerações de direitos aqui do Karel Vazak. Se você junta a primeira, a segunda e a terceira gerações, direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, você forma o lema da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Direitos de primeira geração ou dimensão, direitos de liberdade. Direitos de segunda geração ou dimensão, direitos de igualdade. Direitos de terceira geração ou dimensão, direitos de fraternidade. Tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não é coincidência. O próprio professor Karel Vazak, ele fala que essa classificação tomou como ponto de partida esse lema da Revolução Francesa. E ele percebeu que que o desenrolar dos direitos acabou levando pode ser descrito por esse lema aí, tá? Então, os direitos de terceira geração ou dimensão são direitos que se destinam à proteção de uma coletividade de indivíduos, aos seres humanos enquanto seres humanos, ao conjunto dos seres humanos, tá? E essa coletividade de indivíduos pode ser indeterminada. Incluem-se nessa dimensão, por exemplo, os direitos ao desenvolvimento e ao progresso. O primeiro direito que vem nessa geração é o direito à paz, tá? O direito à paz. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, o que se buscava era a paz. Então, a paz, ela originalmente consta da terceira geração ou dimensão de direitos humanos, de acordo com essa classificação do professor Karel Vazak. Depois, a gente vai ver que o professor Paulo Bonavides, aqui do Brasil, ele sugere que a paz seja colocada sozinha em uma quinta geração ou dimensão, tá? Mas, originalmente, ela está na terceira geração ou dimensão, porque é um direito de todos, um direito coletivo, um direito chamado transindividual, ou seja, um direito que transcende a esfera do indivíduo, é um direito coletivo. Beleza? Então, a paz, o direito ao desenvolvimento ou ao progresso, que tem a ver muito com o fim da colonização de países na África, que aconteceu só no final do século passado. Temos também, portanto, o direito à autodeterminação dos povos, direito ao meio ambiente equilibrado, meio ambiente de todos. Se a gente destrói o nosso planeta, a gente está acabando com a humanidade. Direito ao patrimônio comum da humanidade. Então, poxa vida, eu não sei você, mas eu ficaria muito chateado se no meio dessas guerras todas que acontecem ali no Oriente Médio, um míssil atingisse as pirâmides do Egito. Eu ficaria muito chateado, porque é algo construído pela humanidade há mais de 3.000 anos, que mostra que é a história viva ali, a história ainda palpável, né, e que está ali. E, poxa, isso é um patrimônio não só do Egito, isso é um patrimônio da humanidade, né? Da mesma forma como eu fiquei chateado quando o museu lá do Rio de Janeiro pegou fogo e destruiu aquela múmia que foi dada para o Dom Pedro II. Dom Pedro II visitou o Egito, ele ganhou uma múmia. E aí a múmia estava no museu e a múmia foi destruída, né? Foram destruídos ali vestígios arqueológicos, né? que contam a história da humanidade. Então, esse patrimônio comum da humanidade, a preservação desse patrimônio histórico, cultural, artístico, diz respeito à humanidade como um todo. E isso entra, portanto, como direito de terceira geração ou dimensão, tá? São os chamados direitos individuais, chamados direitos coletivos e direitos de fraternidade ou solidariedade, tá bom? Então, pessoal, algumas questõezinhas aqui para vocês, tá? E essas são, portanto, as 3 gerações ou dimensões do Karel Vazak.